Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre uma empresa que ela é bastante novata na bolsa, mas está num segmento muito promissor, que é a Cash3 ou a Melius. Então, se você quer saber mais sobre a empresa, assista esse vídeo até o final. A gente vai dar uma olhadinha nos indicadores e entender um pouco sobre quais são as perspectivas e quais são os riscos desse business, tá? E antes de começar, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, a gente tá com a meta e quase chegando à meta de 10 mil inscritos. Isso, quando a gente chegar nessa meta, a gente vai fazer uma live muito especial para vocês, respondendo dúvidas, olhando empresas. Então, acho que vai ser um evento muito interessante para todos vocês como investidores. Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito a esse vídeo chegar para mais pessoas, a gente levar a educação financeira para mais pessoas. E deixa nos comentários o que você acha sobre essa empresa, sobre o setor, ou qualquer feedback que você tenha. Eu vou dar uma olhadinha em todos eles, tá? E aí, quando a gente fala de Cash3, a gente está falando de uma empresa muito nova na bolsa. Ela é uma empresa novata, fez seu IPO recente e teve muito sucesso durante algum tempo no IPO. Nos últimos tempos, como a gente pode ver aqui no site Status Invest, o ticker dela é Cash3, um ticker bem interessante. Quando a gente olha, ela fez seu IPO no final do ano passado, tá? Em novembro de 2020, ela chegou a valorizar aí 600, 700% desse IPO e desde então ela tem apresentado uma queda relevante, tá? E aí, quando a gente tá falando de Cash3, os primeiros indicadores que eu sempre olho é valuation, porque preço importa muito. Esse é o mantra que eu sigo, então sempre olho valuation. E aí, quando a gente tá falando de valuation, eu tenho um adendo a ser feito, que é para empresas ligadas à tecnologia. Então a Cash3, ela basicamente trabalha no segmento de cashback. Então ela acaba linkando lojistas com seus clientes, e aí faz esse link e acaba dando um cashback de volta. Então, por exemplo, eu compro qualquer mercadoria, gasto meu cartão de crédito lá R$100 por mês, ela dá um cashback de 1%, por exemplo. Isso significa que no final do mês eu vou pagar R$100, mas eu vou receber R$1 de volta, tá? Esse é um modelo bastante comum nos Estados Unidos, no Brasil é muito recente, deve ter começado aí faz uns 4, 5 anos, tornado talvez mais popular. Nos Estados Unidos ele é muito comum há muito mais tempo, tá? E aí, o que eu diria para vocês olharem em vez de olhar os indicadores de valuation inicialmente para a empresa de tanto crescimento? Olhem para os indicadores operacionais. E aí, para achar os indicadores operacionais, a gente tem que dar uma olhadinha no site da companhia. Eles têm lá todos os indicadores operacionais. E aí o primeiro indicador que eu chamo a atenção é que é uma empresa que abriu 39 mil contas por dia durante o segundo TRI de 2021, tá? Então, assim, são números bastante expressivos. O número de contas totais passou de 10 milhões lá no segundo TRI de 2020 para 18,8 milhões no final do segundo TRI de 2021. Aumento de 87%. Usuários ativos, que é um dado muito relevante, porque não adianta nada o cara ter uma conta lá se ele não usa. Usuários ativos, ele passou de 2,4 milhões para 8,8 milhões, aumento de 265%. Isso é um dado muito importante, porque significa que os usuários ativos eles estão crescendo mais que contas totais. Ou seja, as pessoas elas estão começando a utilizar suas contas. Elas abrem suas contas e depois de um período começam a utilizar, tá? O número de cartões solicitados cresceu muito. Quando a gente pega o acumulado, até o segundo TRI 2020, a gente estava falando de 500 mil de cartões solicitados. No final do trimestre de 2021, no segundo TRI 2021, a gente está falando de 6 milhões. Então, a gente ficou por 13 o número de cartões acumulados, tá? E tudo isso tem gerado receita para a companhia. A companhia apresentou um aumento de receita muito elevante, quase dobrou a sua receita, passou de 25 para 55. Então, tem caminhado a passos largos nesse segmento que cresce muito. Um gráfico que eu gosto muito da Melius é esse que está mostrando agora para vocês, que é o GMV por cohort, tá? Que seria basicamente o valor geral o valor geral transacionado de vendas por ano da primeira compra. Então, cada uma das cores ela está indicando um ano. Então, a cor mais escura, um cinza mais escuro é 2013. Depois a gente tem o marrom 2014, 2015, 2016. E aí vocês podem ver que a banda, ela, em geral, ela continua constante ou aumenta. Isso significa que os usuários eles estão mantendo, então eles estão conseguindo manter os seus usuários mais antigos e adicionando novos usuários na base. E existem até alguns usuários que eles estão aumentando, alguns anos que aumenta essa banda. Ou seja, os usuários estão consumindo cada vez mais.
Então, é algo exponencial. Eu acho que esse gráfico ilustra muito bem o que é a companhia, tá? E aí vamos dar uma olhadinha nos seus indicadores propriamente ditos, que é o que mais faz sentido, que seria a gente olhar a DRE, tá? Quando a gente olha a DRE, a gente vê que é uma empresa muito nova, tá? Em 2017 ela dava prejuízo, em 2018 também, então ela passou 2 anos aí queimando caixa para conseguir crescer. Em 2019 ela atingiu seu break-even, ou seja, ela atingiu o ponto de equilíbrio ali, que a partir dali ela já começa a dar lucro. 2019 foi um ano muito bom, 2020 foi um ano muito melhor, muito porque a gente teve a pandemia fez com que as pessoas usassem mais o online, e aí, a partir de mais pessoas utilizando o online, a gente aumenta o mercado endereçável da Melius, ela tem mais clientes para quem vender seu cartão, mais pessoas requerindo e consegue aumentar sua receita. No último trimestre, a companhia sofreu um pouco, tá? Ela teve aí um prejuízo, muito por conta do aumento dos seus custos. Como vocês podem ver, a receita, ela cresceu, tá? Como eu tinha mencionado anteriormente, ela cresceu em relação ao segundo TRI de 2020, passou de 25 para 55, e em relação ao primeiro TRI de 2021 também cresceu um pouquinho, passou de 52 para 55, tá? Mas como os custos eles cresceram mais, a companhia ela tem investido muito em pessoal, publicidade e propaganda, acaba que os custos eles cresceram mais do que a receita. Isso deve beneficiar a empresa no futuro, tá? E aí, quando a gente fala de Melius e empresas desse segmento, eu tenho 2 principais riscos em mente, 3 principais riscos para esse modelo, para essa empresa em si, tá? Então, assim, sempre me pergunto, pô, João, qual que é o risco desse investimento? Eu vejo 3 principais para Melius. O primeiro é que esse é um business muito humano, muito de capital humano. Então, são pessoas que fazem esse business. Quando a gente pega, por exemplo, um balanço patrimonial da empresa, a gente vê que o imobilizado não tem quase nada imobilizado, tá? É muito pouco. Por quê? Porque é uma empresa que o imobilizado dela é muito pouco. É uma empresa que o principal ponto dela está nas pessoas, tá? Em empresas assim, existe uma grande dependência, o pessoal até chama de suco de cérebro, existe uma forte dependência dessas pessoas. Se essas pessoas migrarem para outras áreas, para outras empresas que forneçam ou que ofereçam um salário melhor, elas podem perder grande parte do seu time e da sua qualidade, tá? Segundo ponto que eu tenho certo receio é a questão da concorrência. Eu não vejo barreiras de entrada sólidas nesse segmento do cashback, como a gente viu aí nos últimos tempos. A XP começou a oferecer um cartão de cashback, Nubank começou a oferecer um cartão de cashback, tem o Banco Inter que oferece também. Então, a concorrência nesse segmento é muito alta e até por isso as margens são bastante apertadas. Como vocês podem ver aqui, uma margem de 3% é uma margem bem baixa, tá? Até estava maior anteriormente, mas assim, é uma margem bastante baixa, muito por conta da concorrência, e eu acredito que essa concorrência vai aumentar no futuro. Por fim, o último ponto de risco que eu traria era o risco de execução. A empresa ela veio com uma ideia no seu IPO de execução, ela pegou dinheiro, captou dinheiro para fazer aquisições, expandir geograficamente, tá? E aí existe um risco por trás disso, você está pagando por uma empresa do futuro, como vocês podem ver, um PL de 1.300 vezes, tá? Então ela tem que apresentar um certo crescimento, e aí eu colocaria um risco de execução, isso vai depender muito dos seus executivos, tá bem? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Quando a gente bater a meta de 10 mil inscritos, vamos soltar um vídeo especial e uma live. Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal. E deixe nos comentários se você é acionista, não é. É isso, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima.